Olá, sejam bem-vindos ao Portal do Gênio para mais uma videoaula. Bom, nessa videoaula vamos iniciar com a resolução do exame de Química, 12ª classe 2020, primeira chamada. Então já vá, subscreva no canal para estar por dentro de tudo o que acontece, porque aqui vamos resolver todos os exames, matemática, química, física. Então para estar por dentro, subscreva que temos vídeo novo segunda e sexta. Agora vamos pro vídeo. E antes de começar, não se esqueça de deixar aí o seu like para fortalecer. A primeira pergunta está na tela e diz o seguinte: um dos fatores que influencia a velocidade de uma reação química é... Então temos aí catalisador, reação lenta, reação rápida e teoria de colisões. Obviamente que será a alternativa A, o catalisador. O catalisador influencia na velocidade da reação química. Por quê? Porque diminui a energia de ativação e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Então ficamos com a alternativa A. Vamos para o número 2. O fator que não influencia a velocidade da reação química é... Temos aí concentração, entalpia, natureza e superfície de contato. Muito bem, nós sabemos o quê? Que os fatores que influenciam numa velocidade da reação química são catalisador, concentração dos reagentes, natureza dos reagentes, superfície de contato. Esses são os que influenciam. Então ficamos aí com a alternativa B. Entalpia da reação não tem nada a ver com a velocidade. Logo, essa aí não influencia. E para nós é a nossa alternativa correta. A linha B. Vamos partir para a próxima pergunta. Temos aí: a superfície de contato é um fator que influencia? Nós já respondemos essa pergunta na pergunta anterior, onde dissemos que são fatores que influenciam a velocidade da reação química. Logo, ficamos aí com a alternativa A. Influencia a velocidade de uma reação química. Agora, temos o número 4. A fórmula da lei da velocidade é... A fórmula da lei da velocidade é simples. É o quê? É constante, concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, que para nós é a alternativa A. Muito bem, vamos partir para o número 5. O número 5 diz o seguinte: uma das reações que ocorre no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio com o ozono, que se pode traduzir pela seguinte equação química. Temos aí: foram registrados os seguintes dados a 25 graus Celsius. Qual é a expressão da lei da velocidade desta reação? Ok, vamos lá. O que é que eles querem aqui? Eles querem a expressão da lei da velocidade. E nós já dissemos que a expressão da lei da velocidade será o quê? É a constante K vezes a concentração dos reagentes gasosos elevado aos seus coeficientes. Nesse caso, estamos a dizer o quê? Velocidade vai ser igual a K. Quais são os nossos reagentes? NO2 e O3. Os dois são gasosos. Então ficaremos com concentração de NO2 elevado ao seu coeficiente, que é 1. Não podemos não colocar. Vezes concentração de O3, que eu uso nesse caso. Também elevado a 1, que é o seu coeficiente. Então esta aqui é a expressão da lei da velocidade, que para nós é a alternativa D. É certo que eles nos deram uma tabela em que a partir dessa tabela é possível nós determinarmos os nossos coeficientes aqui. Mas isso nós usamos em caso em que aqui dão-nos substâncias categóricas como X, Y. Mas como já nos deram substâncias certas, nós podemos logo determinar aqui a expressão da lei da velocidade, que é a alternativa D. Vamos para a próxima pergunta. Muito bem, a próxima pergunta diz o seguinte: a partir da reação, temos aí a reação, obteve-se a seguinte tabela. Como vocês podem ver aí a tabela. Qual é a velocidade média de formação do dióxido de carbono no intervalo de 40 a 60 minutos? Muito bem. Observem aí a tabela. Temos aí a variação da massa e também a variação do tempo. Observemos aí na linha do tempo, que temos aí um intervalo de 40 a 60 minutos. Então, esse 40 minutos vai ser o quê? O nosso tempo inicial. E no nosso tempo inicial temos a nossa massa inicial, que é de 90 gramas. E depois temos 60 minutos, que será o nosso tempo final. Então, no nosso tempo final temos uma massa de 100 gramas, que será uma massa final. Agora vamos determinar a velocidade média. Voltemos. Muito bem.
Eu retirei aqui os dados: tempo inicial, tempo final, massa final, velocidade média. E a velocidade média, ela pode ser dada, não é? Pela variação da massa, pela variação do volume, assim como pela variação da concentração. Fomos dados aqui a massa, então vamos determinar a velocidade média de acordo com a variação da massa. E a tabela nos deu o quê? A variação da massa do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é um produto. Então ficaremos com o quê? Com velocidade média sendo igual a variação da massa sobre, não é? Eu vou colocar aqui um I que indica o coeficiente variação do tempo. Então assim nós já podemos determinar aqui a nossa velocidade média. A velocidade média será igual aqui. Quer falar de variação da massa, estamos falando de massa final menos massa inicial, que nesse caso será o quê? 100, que é a nossa massa final, menos 90, que é a nossa massa inicial, sobre, temos aqui índice. Qual é o nosso índice aqui? É 2, vezes a variação do tempo. Qual é o nosso tempo final? 60, menos o nosso tempo inicial, 40. Muito bem. Então daqui nós já podemos determinar. Ficamos com velocidade média sendo igual a 100 menos 90 dá 10, sobre 2 vezes 60 menos 40, que dá 20. Ficamos com 10 dividido por 40. 2 vezes 20 dá 40. Tiro 0 com 0, fico com 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Então 0,25 é a nossa velocidade média, que é a alternativa C. Vamos partir para a próxima. E já sabe, não se esqueça de subscrever no canal. Subscreva, vídeo novo segunda-feira e sexta-feira. Agora vamos para o número 7, que está aí na tela, e diz o seguinte: a velocidade média de uma reação é igual a 2 e a variação da concentração de um dos produtos é 6. Qual é a variação do tempo? Muito bem, voltemos. Temos aqui os dados. Velocidade média igual a 2. Variação da concentração igual a 3. Nós queremos o quê? A variação do tempo. Como eu disse, que a velocidade média pode ser dada tanto em variação de concentração, do volume, assim como da massa. Nesse caso, temos aqui a massa de um dos produtos. Então, um sinal positivo. Ficaremos com o quê? Nós sabemos que será a velocidade média igual a variação da concentração por unidade de tempo. Daqui nós vamos isolar o nosso tempo. Então, o tempo será igual a quê? A variação da concentração sobre a velocidade média. Daqui já podemos substituir. Ficaremos com o quê? Com o tempo será igual. Qual é a nossa variação da concentração? É igual a 6 sobre o nosso tempo, que é igual a 2. Isso vai ser igual a 3. Então, o nosso tempo é 3, que equivale à alternativa B. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta: durante a realização da experiência, obtiveram-se os seguintes dados. Temos aí o dado da variação de concentração do NH3 por variação do tempo. Agora, dizem o seguinte: utilizando a proporção dos coeficientes, qual é a quantidade de hidrogênio formado no intervalo de 0 a 3 horas? Observemos aí a tabela. Deram-nos a variação da concentração do amônio, que é o NH3, e precisam o quê? Da concentração do hidrogênio no intervalo de 0 a 3 horas. Vamos ver aí que quando o nosso tempo é de 0 a 3 horas, a concentração do NH3 é de 7 moles por litro. E querem que nesse mesmo tempo, qual é que será a quantidade, ou seja, a concentração de hidrogênio, usando as proporções. Muito bem, voltemos. Temos aqui a reação. Queremos usar as proporções. Nós temos aqui, no intervalo de 0 a 3 horas, a concentração do NH3 é de 7 mol por litro. E nesse mesmo intervalo, queremos a concentração de H2, usando as proporções. Que proporções? Aqui a nossa equação é do quê? 2 para 1 para 3. É o que temos aqui na nossa equação. 2 para 1 para 3. Agora, é 2 do amoníaco e 3 do hidrogênio. Então, são essas proporções que nós vamos usar. Temos 2 mol de NH3 que estão para 3 mol
DH2. Muito bem. No NH3, nesse intervalo de 0 a 3 horas, qual é a nossa concentração? É de 7 mol por litro. Então, essa aí estará para X. Daqui já podemos determinar o nosso X. Como assim? Ficaremos com X sendo igual a 7 mol por litro vezes 3 mol sobre 2 mol. Então, sai mol com mol. O nosso X será igual a 7 vezes 3, que dá 21 sobre 2 mol por litro. Isso que vai ser equivalente a 10,5 mol por litro, que para nós é a alternativa C. Muito rapidamente vamos para o número 9. Está na tela e diz o seguinte: dada a seguinte reação química, qual é a ordem da reação? Muito bem, voltemos. Temos aqui a reação. Como saber a ordem da reação? Primeiro temos que ver a lei da velocidade dessa reação. Nós já sabemos que será velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes gasosos. Temos aqui H2 e S2, mas vamos a perceber, o nosso S2 aqui é sólido, logo não faz parte. Ficaremos apenas com a concentração do H2 elevado ao seu coeficiente. Ficamos com a concentração de H2 elevado a 8. E a ordem da reação é a soma dos expoentes. Nós só temos um expoente 8. Então aqui a nossa ordem vai ser igual a 8, que é a alternativa B. Agora vamos para o número 10, que diz assim: qual é a diferença de uma reação reversível e irreversível? A linha A reversível ocorre rapidamente e a irreversível lentamente. Errado. Temos aí, na reversível tem uma seta com o sentido dos produtos e na irreversível com setas opostas. Não é verdade. C. Reagente na reversível não se esgota e na irreversível esgota-se. Isso é verdade.